Boa noite, estamos dando início à live do IARGS dessa terça-feira, dia 5 de abril. Começando aqui. Estou aguardando a Terezinha entrar. Hoje a gente vai falar com a doutora Maria Isabel Pereira da Costa, com o doutor Tiago Kedrick. Vamos ver se está tudo certo. Eu estou começando tudo para variar em cima da hora. Mas acho que vai dar. Aí, tudo bem? Boa noite, doutora. Como vai? Tudo jóia? Não sei se eu já chamo a doutora Isabel ou esperamos o doutor Tiago Kedrick. Me coloca aqui, por favor. Terezinha. Olá, boa noite. Tudo bem? Eu tenho que deixar o meu celular carregando porque ele tá completamente sem bateria. Terezinha, me diz se tu ouve bem porque eu tô sem fone. Eu tô tentando abrir aqui meu WhatsApp no computador. Acho que vai dar certo. Aí, tudo bem, doutor Tiago? Então, vamos chamar o doutor Tiago e a doutora Maria Isabel Pereira da Costa. Vamos aqui. Por aqui que se chama. E agora, vamos ao doutor Tiago. Acho que foram os dois convites. Oi, doutora, boa noite. Boa noite, doutor Tiago. Muito boa noite, Ana. Boa noite, meu amigo. Boa noite. Que bom. Tão contente de receber vocês aqui hoje. Tô tão faceira, muito mesmo. Que bom. Vamos falar um pouquinho. Estarmos aqui. Pode falar, doutora. Nós precisamos estarmos aqui. Tá me ouvindo? Isso. Sim, estou ouvindo. Vamos falar sobre o direito previdenciário, para variar novas mudanças no direito previdenciário. Como é que vocês podem? Eu acho que eu vou começar com essa pergunta lá, nem vou ler currículo, nem vou fazer nada. Como é que pode tanta mudança? Quem me responde essa pergunta? Depois a gente começa de novo com a apresentação, com tudo. Acho que o pior não são tantas mudanças, o pior é o conteúdo dessas mudanças, que é sempre para piorar a situação do segurado. Esse que em vez de melhorar, é para piorar, tu acha, doutora Maria Isabel? A senhora acha? Eu acho. A gente entra em pânico para tentar ver o que pode salvar. E poderiam vir tantas mudanças que a gente ia estudar e tudo mais, e acompanhar, mas que fossem boas, aí daria gosto, né? Fazer, não é, doutor Tiago? É verdade, queridas amigas. Eu agradeço o convite para estar com vocês aqui. O IARG sempre muito generoso conosco. Estou aqui no hotel em Brasília. Doutora Maria Isabel, estou aqui no hotel. Eu sei, trabalhando bastante pelos segurados. Eu sei disso, doutor. Amanhã, reunião às 10 da manhã com a presidência do INSS. Ontem tivemos com o ministro da Previdência. E várias atividades. Olha o nosso presidente Ricardo Breia também. Boa noite, doutor Breia. Tudo bem? Que honra para mim. Ele que foi aluno da professora Maria Isabel Pereira da Costa e sempre recorda isso. Pois é verdade. E ele sempre recorda. Eu sempre digo para ele que a maior e melhor realização de um professor é ver que o discípulo superou o mestre. Isso é que dá gosto de ver, que é o caso dele. Né? Nossa presidente Sulamita Cabral também, hein? Que bom. Olha, eu nem enxerguei a doutora Sulamita. Bem-vinda, doutora. Eu falei com ela agora há pouco. Pega o teu celular que eu preciso falar com a Terezinha. Desculpem, mas é que hoje eu cheguei atrasadíssima, vergonha total, mas a culpa é toda da Gisele. Já vou botar a culpa em quem? Eu dei uma caroninha para ela e me atrasei para chegar em casa. Mil perdões a todos. Mas chegou bem pontual ainda, né? Eu só estava estranhando. Não, tentei, mas foi bem corrido, doutora Maria Isabel, socorro. Bom, eu sei. Vamos começar assim, ó, já que eu tô um pouquinho fora aqui do meu habitat natural de lives, eu queria ver com vocês quem é que quer começar a falar. Doutora Maria Isabel ou doutor Tiago, para mim passar a palavra. E depois eu faço todas as apresentações. A gente encaminhou
as perguntas pela ordem, né? Seria primeiro o doutor Tiago. Ocorre que é isso que eu não estou conseguindo acessar as perguntas. Ai, que vergonha! Então era primeiro o doutor Tiago. Eu não sei se... Eu acho que era a primeira a doutora Maria Isabel. Não. O primeiro é o doutor Tiago. E a pergunta... Tá. Tu não tem, eu tenho aqui, ó. Faz para mim, por favor. Fala que as emendas 113 e 114, relacionadas à nova forma de pagamento de precatórios, trouxe muitas alterações. E aí a pergunta para o doutor Tiago é assim: gostaria de iniciar perguntando ao doutor Tiago quais são os efeitos práticos da emenda 113/2021 para os valores que os segurados têm para receber do INSS. Quais seriam essas... Eu acho que o doutor Tiago... Quais seriam, então, essas mudanças? Certo. Eu ia dizer para começar a doutora Maria Isabel, porque ela tem sempre a preferência. Mas como a primeira pergunta é para mim, então eu vou aqui cumprimentar mais uma vez nossa presidente, doutora Sulamita, a vocês duas que estão aqui à noite, presidente Breyer, que é considerado o presidente da Seguridade Social, que está dando boa noite aí, nossos conselheiros que estão aqui assistindo, o doutor Edmilson Miquelon, doutora Silvia, todos que estão entrando na live, Camila Goldas, a Valéria, enfim, todos. A Terezinha, que está ali se manifestando. Terezinha, que está aqui me ajudando, deve estar bem... E todos que irão assistir depois, posteriormente, a live gravada. Né? A PEC dos precatórios foi dividida em duas na sua aprovação. A primeira, que é a PEC que acabou virando a Emenda Constitucional 113, ela trouxe um efeito prático na correção monetária, digamos assim, ao segurado. Porque ela flexibilizou um pouco o limite dos gastos, teve essa intenção. Então, essa quebra em duas PECs foi, na verdade, se não conseguir aprovar a segunda, pelo menos se garante a aprovação da primeira, que é a 113. E o que ela fez? Ela alterou a correção monetária 113 dos precatórios para a remuneração da Selic apenas. Então, cai assim aquela soma correção monetária, mais juros moratórios, mais outros juros que possam ter sido fixados, né? E para simplificar tudo, pela taxa Selic. Se a taxa Selic for alta, o segurado não sente tanto efeito na correção na sua espera. Mas se a taxa Selic for reduzida, fica mais prejudicada a correção monetária dos nossos segurados. E a emenda constitucional, a 114, então, que foi votada em um outro momento, aí sim, ela fez um regramento com uma limitação no pagamento dos precatórios ao que foi pago em precatórios no ano de 2016, mais a correção monetária, como um teto para pagamento integral dos precatórios devidos, digamos assim. E também, esqueci de mencionar anteriormente, a alteração da data de expedição, data final de expedição dos precatórios, que passou do dia 1º de julho para 2 de abril. Mas como já passou o 2 de abril, a gente agora já foi, quem não entrou até 2 de abril, a doutora Franci do Pará, boa noite. Quem não entrou até 2 de abril vai ficar para o outro ano. E isso acontecia em 1º de julho, também foi alterada com a PEC dos precatórios. Mas o efeito, então, prático para o segurado, e a gente trabalhou muito, depois a gente pode falar em mais detalhes. A doutora Maria Isabel participa da Comissão de Seguridade Social também no acompanhamento legislativo, já fez várias lutas conosco aqui em Brasília, né, na época da reforma da Previdência. Nós tentamos melhorar o texto da PEC dos precatórios, tentamos retirar os precatórios alimentares desse limite de pagamento. A gente conseguiu tirar desse limite de 40 e poucos bilhões a questão do Fundef, que iria fazer parte desse bolo, e colocar uma certa preferência dos alimentares. Mas o limite existe, então e esse limite está somado com as RPVs. Então, na prática, para você que é segurado e está assistindo, se for idoso, tiver doença grave, vai estar dentro das preferências, provavelmente vai ser pago o seu precatório alimentar. Mas quando o seu precatório não é alimentar, se você não é idoso, vai caindo no nível de preferência,
E nós não sabemos, neste momento, quanto será pago em RPVs neste ano. Não foram expedidas todas as RPVs. E elas serão descontadas desse valor. Então, provavelmente, algumas quantias fiquem para o pagamento, e aí sim com preferência, no ano que vem. Então, na prática, você pode não receber, e existem formas de parcelamento, de parcelamento e de deságio de precatórios previstos na PEC, que é assim, uma forma de receber de forma prioritária também, abrindo mão de 40%. É algo que também é trazido nesse precatório, aí, nesse novo modelo. Enfim, você pode receber uma correção monetária menor por causa da Selic, você pode ficar para o outro ano, se não ficar no limite do que foi pago em 2016, ou ter que, se quiser receber apressadamente, negociar o seu precatório aí de forma regulada pela PEC. Em resumo, seriam essas alterações que mexem aí no bolso dos segurados. Perfeito. Não, eu fiz assim uma hora com a mão, porque, deixa eu ver, a doutora Franci colocou, ferrados estamos. Então, eu fiz até assim, porque eu me considero, tá, sou advogada, mas para a área previdenciária me considero leiga, porque eu, cada vez que tento entender mais, parece que dá um nó assim, na minha cabeça. Então, peço uma luz para vocês. Tudo que o doutor Thiago falou agora não parece que melhora. O senhor acha que isso vem a melhorar ou a dificultar mais, doutor Thiago? Não, olha, até aqui em Brasília, quando a gente conversa com alguém que votou a favor da PEC, dos precatórios, eles dizem, puxa, foi uma pena ter que votar isso, mas entraram muitos precatórios esse ano, mas a gente teve que fazer. Então, todo mundo, mesmo quem votou a favor ou quem votou contra, sim, apoiou, sabe que é algo muito ruim que nós estamos falando. É algo que prejudicou o cidadão, né? Complicado, e aí aqui, né? Bem complicado. Existe assim alguns que acham que deveriam fazer, outros que acham que deveriam ter feito de outra forma, né? Mas todos sabem que foi uma piora das condições para o segurado. Isso aí é unânime. Obrigado, Franci, pela deferência aí. Tá Dizendo que eu sou o Dr. salvador Thiago, da pátria. Salvador. E é mesmo. Não. Agora a gente vai falar com quem é a salvadora da pátria de verdade, que é a doutora Maria Isabel Pereira da Costa, desembargadora do Tribunal de Justiça, especialíssima em direito previdenciário. E eu vou lhe passar a palavra um pouquinho agora, doutora. O que a senhora vai nos colocar, por favor? Pois é. Primeiro tem que dizer que, quando tu falou ali que é advogada e as regras da Previdência estão lá na tua cabeça, eu queria dizer que não é uma exclusividade tua. Na nossa cabeça, que também lidamos todo dia com o previdenciário, todo dia nós temos nó na cabeça para desatar. E até a pergunta que eu tinha, que estava no nosso contexto aí para responder, o doutor Thiago terminou respondendo, que seria sobre a atualização monetária, como seria feito. Então, ele já explicou muito bem que foi substituído o IPCAE pela Selic, e, em princípio, isso vai ser prejudicial, a não ser que a Selic suba, né, bastante, e possa, mas a ideia, fazer essa diferença, era realmente reduzir. Porque o que a gente nota em todas essas reformas que vêm sendo feitas é que sempre para diminuir um pouquinho a obrigação de quem paga, que seria da autarquia, e aumentar a onerosidade para o segurado. E essa forma de limitar aí os pagamentos dos precatórios, somando junto o valor dos RPV, desculpe, tanta sigla dos RPV, é uma coisa assim que vai ser pior ainda do que essa atualização monetária diferente. Essa atualização seria em relação aos atrasados, que vão diminuir bastante na hora da pessoa receber. Vão ser piores ainda para essa alteração, porque abriu caminho para a insegurança do credor do precatório.
o que a gente tem visto? Quem quer comprar precatório, que já tinha muita gente querendo comprar por um preço bastante reduzido, agora, então, aproveitando esse pânico que criou, porque a maioria das pessoas ficam ligando, né, para os seus advogados, para os escritórios, para saber, eu vou receber, quanto eu vou receber, achando que eles não estão no grupo que vai receber, e muitos realmente não estão, porque é só o valor limite garantido, e aí sim mesmo garantido, entre aspas, seria 3 vezes o valor de 60 mínimos. Isso está em torno hoje de 218 anos. Então, quem tem até ali, em tese, vai receber. Mas, como bem colocou o Thiago, RPV de todo ano, contado destinado para isso. E o grande é que essa dívida já era uma dívida líquida e certa, que não caberia mais nada, que só resta, quando chega lá, depois passar por um longo processo, às vezes de anos, e só chega a dizer agora tem que pagar, que seria a palavra final, que é o último momento do devedor pagar para quem ele deve, senão parcelar. E ainda diz assim, que tu quer receber tudo, então tu vai ter que receber só um valor correspondente a 40%. E isso é uma coisa que, imagina tu ficar anos ali esperando, batalhando, já tem aquele direito líquido e certo, e oferecer 40%. Então, está concorrendo, o Estado está concorrendo com as financeiras que querem comprar precatório por 1/3 ou abaixo de 1/3. E eu não cheguei a ver, mas eu fiquei sabendo, não sei se outros viram, que passou uma reportagem no Fantástico sobre as fraudes que estão aproveitando dessa instabilidade que criou nas pessoas, fraude no sentido de pedir que passe número de Pix, de pedir dados e tal, e para poder receber o precatório antecipado. Então, aqueles que vão procurar o seu advogado e sabem disso, ou eu até acho que o próprio advogado tem a obrigação de ligar para o seu cliente que tem precatório para tranquilizar, mas aqueles que não tiverem acesso, não procurarem, ou estiverem com muita vontade de receber algum dinheirinho pela situação, inclusive, que estamos vivendo, de pós-pandemia, de guerra, enfim, essas coisas estão influenciando muito no lado econômico das pessoas, eles vão ficar muito vulneráveis, inclusive, para esses golpistas. Então, é uma coisa que veio num momento muito ruim. Pessoas que, às vezes, estavam contando, já sabiam que o seu precatório estava escrito para esse ano, e assumiram compromissos financeiros. E agora, não, vai receber só tanto. Né? E aí, o valor vai passar lá para o exercício seguinte. Mas ele não vai passar já com uma prioridade absoluta, ele vai entrar junto com aqueles que têm mais de 60 anos, que têm doença grave, ele vai entrar lá junto. Também vai concorrer de novo, ver se sobrou dos RPV, ver o que deu, ver o que está disponível para ser pago. Então, é uma situação bastante difícil, mas, de qualquer maneira, o credor de precatório, que por acaso nos escuta ou vai escutar ainda, não faça nada, não venda para ninguém enquanto não falar com o seu advogado, para ficar bem consciente de qual é o valor que ele tem e também não negociar com pessoas que às vezes só estão aproveitando. Os que existem e são, entre aspas, sérios, ainda vão pagar muito menos que ele vale. Mas pior ainda, vai daí, Rodrigo, querem passar um golpe. Então, seria uma recomendação nesse sentido, tanto para receber como para os advogados que têm credores, para alertar seus clientes para não deixar cair nessas situações. Doutora Maria Isabel, essa reportagem que passou no Fantástico, depois passou, acho que no Jornal do Almoço, alguma coisa assim, eu pude olhar. E é mais grave ainda porque os golpistas, fraudadores, não sei como se diz, utilizam o nome de um escritório de advocacia e se fazem passar por uma advogada. Já pensou? Sim, é muito sério. Dizem exatamente isso tudo. Que a senhora está para receber, mas a gente precisa receber os nossos honorários, então a senhora nos pague, né, ou o senhor nos pague, e depois é que fazem, então, aí que é esse o golpe. Tu tem que pagar para depois receber, sei lá, o valor do teu precatório. É muito sério mesmo.
incrível que pareça, eu estou ligando para todos os clientes do nosso escritório e um deles me disse assim, eles me ofereceram aqui não sei quanto e disseram que iam descontar os honorários da doutora Luciana, que é minha filha e é minha sócia. Então, eles valor que ele ia receber, sabiam quem era advogado e estavam dizendo que ia repassar os honorários da doutora Luciana. Mas como ele era daqueles clientes que a gente está sempre conversando, e eu realmente já tinha ligado para alertar, aí ele não entrou nessa, né? Mas eles usam mesmo, no nosso caso foi usado mesmo o nome da advogada. Olha só. Não é só. Perigo isso, né? Aconteceu num caso, aconteceu para nós concretamente. Que perigo. Bom, agora que eu estou conseguindo entrar aqui em contato com a Terezinha, acho que vou conseguir, para ver se eu consigo receber tudo, porque eu não consegui entrar aqui no meu computador. Peço até desculpas, acho que meu marido em algum momento apareceu, mas ele é meu super ajudante também aqui de casa, meu assistente, eu preciso. Eu passo, então, a palavra ao doutor Tiago novamente. Pode ser assim? Pode sim. Eu também gostaria, eu botei ali uma boa noite Isso, boa noite. Presentes, né? Aqui também Vamos a nossa falar, conselheira então. Kallen Dr. Cobo João também. Badari, Marcelo Isso. Bittencourt, Fred Klein, Dr. Banura também vi aqui. Isso, doutor Jana Banura. Isso. O doutor Marco Aurélio Moreira de Oliveira, também bem-vindo. Para nós, Acho que é isso. Vamos ver. Se eu estou me esquecendo de alguém, daqui a pouquinho eu... Seria para continuar na mesma pergunta? Ou teria... porque tem a sequência que... Vamos na sequência, por favor, doutor Tiago. Não sei se tem a gente sequência. vai ficar falando só do golpe. Eu não, a doutora Maria Isabel que tem. Só dentro daquela pergunta... Favor. Então, eu te passo a outra pergunta, que seria a segunda pergunta. A doutora Maria Isabel foi promovida agora. Ela que faz a live. Pois é. Deixa eu ver aqui. A pergunta seria... Agora eu estou perdida, porque eu tinha olhado antes as minhas. Mas seria sobre a emenda 114, né? Sobre a ordem, especificar a ordem dos pagamentos, assim, inciso 1, 2, 3, 5. Certo. Seria sobre essa especificação, para saber melhor quais são as prioridades, como é que vai ficar nesse sentido. Tá. Uma boa noite aí para o presidente Godinho, também está entrando aqui. Boa noite. Bem-vindo. Sabe, ouvindo a doutora Maria Isabel falar sobre essa limitação dos precatórios e também a falta de, na própria emenda constitucional, não existir ali a superpreferência de quem não foi pago, eu começo a refletir de que parece que foi feito especificamente um plano para que as pessoas venham a aceitar um valor reduzido. Porque a pessoa não sabe quando vai receber, então ela diz, não, pelo menos eu vou receber. Isso. Né? Abrindo mão aí os 40%, vou fazer isso. E uma boa noite para a nossa Cristina Gadré, querida amiga, boa também noite. está entrando aqui, da Rede Pampa. Então, eu vou receber reduzido, mas vou receber com uma previsibilidade, né? Isso que eu acho que isso está, digamos assim, empurrando o cidadão a fazer essa aceitação. A primeira preferência, a primeira prioridade na lei dos precatórios é justamente o pagamento das RPVs. As requisições de pequeno valor. E uma boa noite aí para o nosso conselheiro Gerson Fischmann. As requisições de pequeno valor estão em primeiro lugar. Só que elas serão descontadas assim, do pagamento integral. Então, por isso eu acho que em outubro nós vamos ter uma base bem grande, porque em outubro saem as últimas RPVs pagas dentro do ano de 2022. E aí nós vamos ter uma previsibilidade de quanto vamos gastar e quanto vai ficar de fora desse pagamento. As RPVs vão influenciar neste cálculo, porque elas estão justamente como a primeira prioridade. Depois, nós entramos nas demais prioridades, aí temos os precatórios de natureza alimentar, ou para pessoas com doença grave ou deficiência, mas que são até 180 salários mínimos, né? O triplo do limite das RPVs. Então,
Esses 180 salários mínimos de natureza alimentar, eles são o segundo na ordem de preferência. Então, assim, vai pagando o primeiro, depois passa para o segundo, e aquele limite de pagamento do que foi pago em 2016, mais correção monetária. Depois, são os outros precatórios de natureza alimentar, né? Os demais precatórios de natureza alimentar. E uma boa noite especial para a doutora Elizabeth da Rosa, que está aqui na nossa Associação Brasileira de Advogados, a associação aí que faço parte, é uma parceira da UAB, do IARGS. Boa noite, doutora Elizabeth. Bem-vinda, doutora. Bem-vinda. E o doutor Godinho colocando que na comarca de Estrela teve um mutirão para encaminhar todos os precatórios até o dia 1º, agora de abril. 1º de abril, né, doutor Godinho? Isso. Porque o prazo era dia 2, mas o dia 2 era sábado, né? Exato. Então, nós oficiamos, e isso é importante dizer, o presidente Lamáquia oficiou o Tribunal de Justiça, nós entramos em contato com o TRF4, houve um esforço das varas para sair tudo até o dia 2 de abril. Mesmo sábado, alguns juízes enviaram precatórios, então esse esforço foi feito, mas infelizmente muitos precatórios não conseguiram sair, porque, claro, o prazo é menor do que 1º de julho e Exato. Os processos não estavam tão desenvolvidos ainda quanto estariam em dia 1º de julho. E isso também vai diminuir a previsão de pagamentos para o ano de 2023. Né? Tudo é então, feito, doutor Tiago, tudo é feito para diminuir o quanto se vai pagar, né? É verdade, olha. E aí, então, assim, depois, se sobrar dinheiro pagos, as RPVs, os alimentares até 180 de idosos e deficientes e os demais alimentares, depois são pagos os demais precatórios, né? Se sobrar dinheiro. E aí, então, essa é a sequência, né? Nós tentamos tirar todos os alimentares, fizemos uma emenda. Para quem não sabe, a nossa Comissão de Seguridade Social e a doutora Maria Isabel, repito, ela é a coordenadora adjunta, junto com a doutora Ariane, lá do nosso GT legislativo, que atua muito. Fizemos emenda, tentamos fazer passar essa emenda para tirar todos os alimentares do limite de pagamento dos precatórios. Seria o justo. Seria o justo para a cidadania brasileira, né? E sabe que foi votado tão rápido que a gente conseguiu apenas 17 assinaturas porque foi assim, ó, de uma semana para outra que a primeira emenda constitucional foi aprovada e foi um avalanche, foi aprovado e bateram o martelo. Enfim, então os demais precatórios não alimentares estão em 5º lugar e provavelmente a maioria deles acredito que vai ficar para essa regra do outro ano, e aí eles viram prioritários, ou a pessoa diz, não, eu vou aceitar o deságio no meu precatório. Na verdade, acho que a torcida deles é nesse sentido mesmo, que aceita esse deságio para reduzir as despesas. E eu daí, acho que sim, né? Vamos concorrer lá com as pessoas que têm mais de 60 anos ou doença grave, né? Tô com as perguntas, consegui. Aproveitar a pausa para dar uma boa noite para nossa presidente da Comissão da Saúde, doutora Mariana. Está aqui. Boa noite, doutora Mariana. Bem-vinda. Tinha entrado mais alguém aqui, Joana? A do Zilheiro também entrando. Boa noite. Bom, a próxima questão, doutora Maria Isabel, perguntando sobre a emenda 103 de 2021, que fala da utilização do crédito dos precatórios para o pagamento de dívidas com a União. O que a senhora pode nos falar sobre isso, doutora? Estou certa na pergunta? Isso é outra coisa que a gente precisa pensar muito bem e esclarecer muito bem as pessoas que têm os precatórios. Por quê? Está dito nessa emenda que pode fazer compensação do valor que teria para ser precatório para as dívidas, pagamento de dívida da União. Começa que dívida da União tem que ter uma execução especial, né? Tem que ter escrita para ser executada especial, tem que haver cálculo, apuração, e não pode, a União não está legitimada a entrar sem um processo de execução direto e descontado o precatório da pessoa a quem ela deve.
Então, tem que ter muito cuidado e não aceitar qualquer cobrança assim, sem conversar com o advogado, para ver se está preenchendo todos os requisitos legais nessa própria cobrança. E ainda mais, isso não é uma forma. Foi criado como se fosse mais um meio de execução para pagamento, para forçar o pagamento das dívidas para com a União. Então, isso aí é muito perigoso também. É uma coisa que vem a trazer um prejuízo para o credor, porque ele está esperando esse dinheiro para cuidar da sua vida e o processo de execução está seguindo o seu trâmite lá no próprio processo, e aí entra assim, cortando e querendo receber esses valores direto, como se fosse uma dívida líquida e certa. Tem que ver essas dívidas que a pessoa tem para com a União, elas têm que ser avaliadas, apreciadas, julgadas e tornadas líquidas e certas, não assim chegar já fazendo esse desconto. Então, é muito perigoso e não dá para aceitar isso como uma coisa automática, porque está ali na medida. Tem que ser contestado isso aí. E não pode ser aceito assim, sem que passe pela tramitação legal de um processo normal de execução da União. Porque vai desobedecer todas as regras desse processo, né, doutora? Um momento para haver uma diminuição, para haver um prejuízo, para haver uma cobrança quase que compulsória do valor que a União está devendo e vai se compensar. Eu acho até um pouco, não sei o que o doutor Tiago pensa, eu acho até um pouco imoral aproveitar uma situação dessa para cobrar uma dívida que está lá tramitando dentro de um processo legal, um confisco antecipado para fazer pagar aquela dívida, é uma coação, no meu modo de pensar. Eu acho isso muito, muito horrível. Eu acho que a palavra é essa, horrível, tem que dizer. Também acho horrível, né, doutora Maria Isabel? A gente não entrou naquela questão do aumento do teto de gastos que ia ser feito para viabilizar o Auxílio Brasil, porque a gente não se intromete na parte política, puramente política do que o governo deseja fazer. Mas, na questão dos precatórios, nós fomos muito duros na OAB contra a PEC dos precatórios. Contra tudo isso que a doutora Maria Isabel colocou, e o que nós já falamos nesta live, que aquele sistema do pagamento dos precatórios da União estava indo bem, né? A gente vinha com uma previsibilidade, as pessoas recebendo. Então, nós tentamos fazer um esforço pela OAB do Rio Grande do Sul, com nota, oficiamos todos os parlamentares e fizemos todo o contato possível para que essa não fosse a solução a ser utilizada, né? Não mexer nesse sistema, né? Tentamos fazer o papel da advocacia em prol do cidadão, do contribuinte, que tem, como a doutora Maria Isabel bem colocou, um dinheiro que lhe é certo já para receber e que está sendo chutado lá para frente, para não se sabe onde, quando ele vai receber. Então, mas infelizmente agora, e respondendo também ao doutor Godinho, que colocou que talvez isso dependa da eleição, acho que agora que já está sacramentado na emenda constitucional, e vai ser feito assim. Já está ali como vai ser feito. Depende da eleição, agora está agora se cristalizou assim. Sim, já não tem mais o que mudar, não tem o que fazer no momento, é isso? É como se fosse parte da nossa Constituição agora, Claro. Porque foi feita uma emenda à Constituição e foi colocado desta forma, a meu ver, equivocada, sem que a gente pudesse, sem que a opinião da OAB gaúcha, né, fosse levada em consideração para que outra solução fosse apontada para o problema que foi causado pelo pagamento do Fundef, né? Isso também startou os bilhões que ali deveriam ser pagos, né? A gente poderia sentar e propor outras soluções legislativas, mas também foi muito rápido. E foi aprovado, e aí agora todos nós vamos sofrer um pouco, o cidadão, os advogados, a previsibilidade do sistema em relação a isso. Detalhe aí, doutor,
Está previsto que seria até o ano de 2026. Olha, sinceramente, eu comecei já a fazer orações desde agora para que realmente não acostume com essa ideia e realmente essa distorção toda pare em 2026. Então, ainda tem mais isso, né? Será? Tomara que seja até lá, pelo menos, a desgraça tem um limite, né? Acostuma, né? É que nem o CPMF, acostumaram com ele. De poder compensar com outras coisas, isso aí, qualquer um acostuma. E eu tô com medo que eles acostumem a... Agora já... E não pare nunca mais. Prorrogar o sistema, vamos continuar. Então, a gente vai ter que ficar muito atento para ver se em 2026 essa loucura não vai continuar, né? Pois é. Bom, verdade. A próxima pergunta que eu tinha aqui no cronograma seria o doutor Tiago, de como ficou a questão do projeto de lei das perícias e a questão da contribuição única. É isto? Certo, isso. Esse é também um tema do momento, que apesar de não ser relacionado com a emenda constitucional dos precatórios, é também um tema legislativo, já que a gente está abordando tema legislativo que tem reflexo aos previdenciaristas, a advocacia em geral e a sociedade. Esse tema das perícias médicas foi o mais comentado nos últimos dias, até nos últimos meses. Vou contar a história completa, porque ocorreu há 2 anos atrás. Por favor, doutor. O Judiciário Federal, devido a essa grande enxurrada de chamadas do INSS para os segurados refazerem suas perícias, chamada Operação Pente Fino, fazendo muitas perícias, e os recursos da Justiça Federal não comportavam mais, segundo alegado pelo Judiciário Federal, realizar essas perícias. Como o Executivo é que chama na via administrativa essas perícias, e como ele também é parte nos processos judiciais, fizeram um acordo por 2 anos do Executivo pagar. Os 2 anos terminaram no ano passado e foi feito um PL chamado 3914 para prorrogar por mais 2 anos. Só que esse PL 3914, ele foi enxertado uma série de jabutis, e aí se levantou a nossa Ordem Gaúcha, a nossa Comissão de Seguridade Social, contra medidas que, mesmo com a justiça gratuita para o segurado deferida, queriam fazer o segurado pagar a perícia médica. Queriam impedir o segurado de acessar o Poder Judiciário de diversas formas, diversos óbices ao acesso à justiça. Nós identificamos, fizemos parecer naquele PL 3914, lutamos muito contra esses jabutis naquela época. E eu mesmo fui convocado pelo Senado Federal, diante desses protestos que a nossa OAB fez quanto a esse material que foi enxertado no PL 3914. Falei lá duramente contra o projeto. E aquele projeto, então, não andou mais. Ele ficou lá abandonado. Foi feito outro projeto chamado 4491. Esse projeto 4491, e uma boa noite para minha irmã, a Vanessa, que está lá em Los Angeles, não, está em Las Vegas. E está nos assistindo. Olha que honra, hein, mana? A nossa live, então. A nossa live da Internacional. A minha irmã. Então surgiu o PL 4491, perdão. Primeiro, inicialmente, apenas dizendo a prorrogação dos 2 anos. Como era a origem do 3914. Foi aprovado no Senado, foi para a Câmara, e a Câmara colocou jabutis novamente no PL 4491, que dizia a respeito das perícias, mas ali estava dificultando o cidadão de entrar. E nós, de novo, e aí dessa vez, neste ano, nos juntamos ao Conselho Federal da OAB. Eu até fui nomeado coordenador do grupo de trabalho sobre esse projeto aqui no Conselho Federal. A gente juntou, então, o parecer do Rio Grande do Sul, da OAB Rio Grande do Sul, com a força do Conselho Federal, para tirar os jabutis, assim. Por exemplo, que jabutis você está falando, doutor Tiago? Eu estou falando, por exemplo, de obrigar o cidadão que teve a perícia negada e que está sem receber nada, a ir de novo no INSS pedir a perícia, porque ele não recorreu nas instâncias administrativas. Isso era algo que tinha. E que nós nos reunimos com o relator, nos reunimos com parlamentares, e foi retirado do projeto. Então, a grande parte dos jabutis foram retirados do projeto,
E aí o que aconteceu? Foi aprovado finalmente, e essa é a notícia, pelo Parlamento Brasileiro, então, nas duas casas, sem os jabutis. Alguns ficaram, tá? Alguns acabaram ficando, por exemplo, algumas coisas que a gente tinha se revoltado, como, por exemplo, a impossibilidade de fazer uma segunda perícia, mesmo que o juiz entenda que há essa necessidade de esclarecimento processual, o que eu acho que é algo lamentável, porque o juiz tem que ter o poder do seu livre convencimento, enfim, e o relator havia tirado, viu, a pedido da OAB, este jabuti do projeto, e na hora da votação foi colocado de novo e passou assim. E agora o PL 4491, então, das perícias médicas, vai colocar recursos de novo para esses processos que estão parados na Justiça Federal, esperando a verba para a perícia. Basta a sanção presidencial. Tiago, e a contribuição única? A contribuição única foi colocada, o fim dela, na verdade, com a volta do mínimo divisor, que será de 108 contribuições. Depois, até a doutora Maria Isabel pode comentar um pouco sobre essa questão da contribuição única. Nós, quando fomos consultados, dissemos, é matéria estranha ao projeto, não deve estar, nem entramos no mérito. Mas sim, em Brasília havia uma revolta muito grande por causa da história da pessoa contribuir uma vez, descartar os outros salários e se aposentar de uma forma melhor do que pessoas que pagaram por mais meses. Então, aqui não, eles quiseram aprovar. Embora a gente tivesse o argumento jurídico de ser matéria estranha ao projeto. Então, foi aprovado a volta do mínimo divisor. A pessoa vai ter que ter aquele divisor de 108 no mínimo, então não vai ter mais contribuição única. E agora aguardamos, então, a sanção presidencial de todo o projeto, ou com veto parcial. Esta situação do projeto das perícias. Desculpa eu ter me alongado. Não, imagina, estava ótima a explicação. Técnica, a gente tem que prestar atenção para poder compreender. Volto a dizer que a minha cabeça começa assim, ó, dá um nó. Eu tenho pergunta para a doutora Maria Isabel, mas eu vou primeiro passar a palavra para ela, se ela tem alguma consideração, e depois tem uma pergunta fora desse contexto. É outra pergunta. Surpresa. Surpresa, é? Então tá, vamos lá, a gente encara a surpresa. Mas assim, sobre a contribuição única, o prejuízo que traz para as pessoas, que nós sabemos que agora com a reforma, não é mais descartada aquelas 20% daquelas contribuições mais baixas. A média é feita sobre todas as contribuições, incluindo as mais baixas. Isso já diminui bastante o valor da renda mensal inicial. Então, a contribuição única, em alguns casos, a gente podia aplicar, quando baixava muito por conta dessa média diferente agora, que é prejudicial ao segurado, poderia naqueles casos onde ele não precisasse mais das contribuições para outro tempo, para contar tempo de serviço. Por exemplo, o auxílio-doença não era aconselhável usar para aumentar o valor, porque daí, o dia que ele precisasse se aposentar, porque a hora que ele descartava as outras contribuições, descartava para todos os efeitos, para qualquer efeito, ficava só para aquele caso e perdia o valor. Agora, com essa mudança, não tem mais essa saída de não deixar a renda tão baixa, achar em algumas situações que tinham que ser muito escolhidas, melhorar um pouco a renda mensal inicial. É como a gente já falou, né? Tudo vem sendo feito de uma forma a prejudicar o segurado, no sentido de cada vez ele receber menos. E isso era uma das poucas coisas que tinha escapado na reforma da Previdência, pois agora, com essa, fora do local, fora do momento, eles vieram corrigir essa única janelinha que tinha ficado uma fugida lá para o segurado não sentir sua renda mensal tão baixa pelo fato de ser 100% de todas as contribuições, inclusive as mais baixas, e ainda mais toda aquela história de receber só 60% do valor que chegou na média, e depois de 20 anos, a cada ano a mais, depois de 20 anos, 2% e tal. Então, fora isso, que a gente chegou até o absurdo, né, doutor Tiago, que agora, felizmente, os tribunais já estão se dando conta de uma pessoa estar em auxílio-doença com determinado valor de renda mensal.
Aí constataram na perícia que ele agravou a situação de saúde, de incapacidade dele, e ele então entra para uma aposentadoria por invalidez. Aí, com a forma de fazer esse cálculo na aposentadoria por invalidez, pegando todas as médias, pegando só 60% e não sei o que mais, muitas vezes já aconteceu a pessoa que estava com auxílio-doença com a renda mais alta se aposentar com a renda mais baixa. Um absurdo, retroagir assim. Felizmente, já aconteceu vários conosco no escritório, e eram situações que a gente tinha que fazer uma sustentação oral para falar do absurdo que é isso, né? Quanto mais doente, quanto mais debilitado, menos a pessoa vai ganhar por conta dessa coisa que tinha ali. Então, isso não se apressaram em alterar, que deviam ter se apressado, né? Mas, pela jurisprudência, a gente está conseguindo, né? Então, eu acho que, não sei se teria mais alguma coisa, doutor Tiago, nesse Eu tenho um comentário a fazer, que hoje eu estive reunido aqui com os senadores, justamente para a gente fazer, então, e encaminhamos aí primeiro o esboço do projeto de lei para corrigir esse absurdo que a doutora Maria Isabel relatou com muita propriedade. Não, eu já vi, isso aí é um monstro. É um monstro. É um verdadeiro absurdo que alguém que tenha uma lesão menor por menos tempo receba mais do que uma pessoa que está inválida para o trabalho, que está de forma definitiva incapacitada para o trabalho. Então, hoje nós tivemos conversas aí com os senadores gaúchos e acho que nós vamos ter aí novidades em breve. Enquanto isso, o judiciário se esforça para combater o erro legislativo através da fundamentação jurídica com os princípios que compõem o nosso direito constitucional e previdenciário. E boa notícia, tomara que a gente consiga, porque fica muito mais seguro se a gente conseguir alterar na lei, né? Não ficar dependendo do entendimento jurisprudencial apenas. E exatamente. A pergunta que não quer calar. Doutora Maria Isabel, sabemos que a senhora é entusiasta de todos os congressos, sempre participa ativamente. Então, eu gostaria de saber, vamos ter Congresso de Direito Previdenciário e Congresso de Direito Processo Civil esse ano? Podemos aguardar? Não. Sobre o previdenciário, nós já estivemos conversando, o doutor Tiago e eu, que, para quem não sabe, ele é também diretor da Seguridade Social do IARS, diretor adjunto, né? Para minha honra, então nós dois somos... Estamos aqui com o Departamento de Direito Previdenciário do Instituto. Exatamente, e nós já estivemos conversando sobre isso, mas a gente pensou primeiro em fazer a live em relação aos precatórios, que a gente até queria ter feito um pouco antes, mas depois, por questão de datas e compromissos, eu queria fazer um pouco antes do dia 2 de abril, né? Que era fatídico, que a gente queria ressaltar isso aí. Mas aí, em seguida, nós vamos começar a pensar. Eu não sei se congresso ou um curso na parte do previdenciário, mas estamos pensando, não é isso, doutor Tiago? É isso aqui. Estou agradecendo a doutora Sulamita. Obrigado, doutora Sulamita, pelas suas palavras. A gente está lutando mesmo. Está dando parabéns pela live, doutora Maria Isabel. Obrigada. Essa luta da advocacia previdenciária é uma luta pela dignidade da pessoa humana, né? E isso faz com que a gente tenha uma motivação extra na nossa advocacia. A doutora Maria Isabel, a doutora Luciana, também sua filha que trabalha junto. Todos nós que somos aí do direito previdenciário, a gente tem essa paixão por isso. As pessoas precisam desse valor e é uma forma de entrega social na prática que vale a pena. E eu estou aí, vamos analisar, doutora Maria Isabel, a data e os temas mais palpitantes aí para que o pessoal, nossos associados do IARGS e todos os interessados possam participar, como a gente já tinha feito nos últimos anos, antes da pandemia, e até acho que durante a pandemia a gente fez um virtual. A gente fez porque nós tínhamos planejado um que seria presencial, e aí bem no momento entrou a história da pandemia, depois a gente retomou, inclusive as inscrições que já tinha, e fizemos virtual para que as pessoas pudessem ter alguma coisa daquilo que a gente tinha planejado.
Só que eu acho que se a gente puder fazer presencial, se Deus quiser um dia determinar todo esse problema de pandemia, presencial, não sei, eu acho que esse contato humano, isso aí é uma coisa maravilhosa, né? E, Presencial. pode falar, doutor. Não, eu também estou votando a favor do presencial. E em relação ao processo civil, esses dias nós estávamos na reunião do Conselho da UAB, né? E aí o doutor Darcy Ribeiro, que é o nosso... Nem sei qual é a expressão que a gente usa do processo civil, né? Bam, bam, bam. Não, ele vai ficar chateado comigo que eu estou dizendo bam, bam, bam. Ele é o melhor, vamos supor. Que a gente sempre organizou esses congressos com ele, porque eu sempre digo que eu não sou uma pessoa assim que tenha grandes qualidades, mas uma eu tenho. Eu sei escolher a quem me aliar para poder fazer as coisas bem feitas. Claro que sim, tem muito, só tem qualidades, né, doutora Maria Isabel? Tem, só qualidade. Então, já conversei com ele também nesse dia, vamos fazer. Então, agora Perfeito. A gente as conversas e vamos ver datas também. O de processo civil a gente sempre costumou fazer no mês do advogado, né, com aquelas atividades. Isso, era em agosto, geralmente. Geralmente. Então, esse talvez a gente faça lá. O de previdenciário nós temos que ver, então, quando é que vai ser mais adequado, né? Porque o do previdenciário, como disse a doutora Ana Amélia, muda tanto, toda hora vem tanta surpresa. Data sempre tem uma novidade, a gente sempre tem que aprender alguma coisinha, mudou tal coisa. Ai, que difícil, né? A profissão do advogado já está difícil atualmente, aliás. Mas acho que o previdenciário um pouco mais, me parece, na minha modéstia. Agora tem uma nova instrução normativa gigantesca aí para estudar. Olha aí, olha aí. E primeiro, olha, é um livro, né? É uma coisa. Eu estive olhando, e aí essa história do nó na cabeça. Essa aí a gente vai ter que falar sobre ela, mas primeiro nós vamos ter que aprender, né? Olhar coisas. Primeiro se inteirar, aprender, entender tudo que está vindo ali de novidade para poder passar aos colegas. Eu quando dava... E profissionalismo, assim como vocês fizeram hoje. Já lhe passo a palavra. Desculpa, doutora. Eu, quando dava aula na universidade, que agora eu estou só no escritório, né, dos tempos para cá, eu sempre dizia para os alunos que quem não gosta de estudar e não gosta de desafio de toda hora ter que reaprender, ao entrar no curso de Direito, entrou na porta errada. Porque aqui não tem moleque. É verdade. Então, eu sempre dizia para eles, cada dia e a cada processo a gente tem que se tornar um bom advogado, um bom promotor e um bom juiz. A gente pode ter sido excelente juiz ou promotor ou advogado no processo anterior que atuou. Se não se dedicar no próximo que vem, pode ser um péssimo profissional. Exatamente. Está bastante todo dia, então tem que criar esse hábito, né? Doutora Maria Isabel, acho que deu um probleminha com o doutor Tiago, olha só, ele saiu. Eu vou tentar colocar ele novamente. Vou lhe pedir licença um minutinho. Ó, caiu. Vamos tentar colocar ele de novo. Só um minutinho. Não é aqui. Aqui. Vamos ver se eu acho ele aqui. Aqui. Já estou convidando de novo o doutor Tiago, que é para a gente poder finalizar com vocês os dois. Isso. Eu vou aproveitar enquanto ele está voltando, retornando, para fazer... Ó, retornou. Isso. Vou aproveitar, então, enquanto vocês estão os dois aí quietinhos, para convidar todo mundo para assistir na próxima quinta a live que vai ser a posse do Departamento do Direito de Energia do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, com o diretor Mauro Loeffler e com a diretora adjunta Viviane Lanes. Eles que vão montar esse departamento, então, de Direito da Energia no Instituto. Na mesma oportunidade, deixa eu ver que a Terezinha me colocou aqui, vai ser lançado, acho que é isso, vai ser pré-lançamento virtual do livro do Dr. Mauro Loeffler, A Natureza Jurídica das Obrigações do Portador da Eletrobras. E hoje temos o artigo do Dr. Marcos Vinícius Antunes, que fala sobre Direito e Literatura, O Estrangeiro, de Albert Camus. O artigo é no site
e no blog do Instituto, do IARGS. E também temos hoje a videopalestra, que está lá no site e no canal do YouTube, com o Dr. Daniel Bucar, professor de Direito Civil da UFRJ, e ele está falando nessa videopalestra sobre partilha e tributação. Então, temos, assim, essa semana, muitas coisas interessantes acontecendo no Instituto. O Instituto está sempre se renovando, cada vez mais inscritos, já ia esquecendo de falar, já temos 3.296 inscritos no Instagram, 3.230 no Facebook, 553 no Twitter e 887 no canal do YouTube. Então, cada dia mais o IARGS está virtual. Agora eu passo, então, a palavra para vocês se despedirem, depois encerramos. Por favor, agora acho que começa, não sei quem, doutora Maria Isabel, doutor Tiago, vocês que escolhem. Doutora Maria Isabel, tem a preferência sempre. Ah, meu Deus. Então, já vamos começar falando sobre essa preferência, doutora. Eu acho que nós mulheres temos que abrir um pouco mão dessas preferências. Claro que a gente aceita o cavalheirismo. Mas é bom, é bom. Mas como a gente quer ser igual, então a gente também tem que ser igual em tudo, né? Inclusive nos deveres. Eu agradeço pelo cavalheirismo, mas eu sempre fui uma feminista meio às avessas, assim, sabe? Eu acho que a gente tem que chegar ombro a ombro junto e deu, né? E eu quero aproveitar, então, para agradecer as pessoas que estão assistindo. Eu já vi ali a doutora Sulamita nos cumprimentando, falando sobre o que ela pensa de nós, que é maravilhoso, e isso é bom, porque a gente vai se esforçar para ser isso que ela pensa mesmo, né? E dizer que foi um prazer a gente estar aqui. Eu sempre gosto muito de fazer live com o doutor Tiago, como eu disse antes. Eu não sou muito boa nessas coisas todas que eu faço na vida, mas eu sempre convido gente muito boa para me acompanhar, e daí as coisas ficam maravilhosas. E aproveitar e fazer esse agradecimento que o doutor Tiago, lá em Brasília, trabalhando como está lá por nós, pelos celulares, pela nossa classe, não deixou de fazer a live conosco, de vir engrandecer. Então, um agradecimento especial por esse esforço que o doutor Tiago faz para estar sempre presente. Agradecer a todos que nos assistiram e vão assistir ainda. E desejar, assim, uma boa noite, um bom descanso para todos. Obrigada. Doutor Tiago, então. A doutora Maria Isabel é sempre muito gentil comigo, com as suas palavras, e é daí que decorre essa preferência que eu falei que ela tem sempre, pelo carinho, pela amizade, não é pelo fato do feminino, mas sim pela pessoa grandiosa que ela é, por isso que eu cedo a preferência sempre a ela. É uma amiga, é uma lutadora do direito previdenciário, a quem eu quero cumprimentar, e também cumprimentar todo o IARGS por dar esse espaço a esse ramo do direito, por estarmos fazendo algo neste ramo que cresce, que cada vez tem mais colegas, que cada vez tem mais interessados. E o Instituto, então, na pessoa da presidente, todos vocês que estão organizando, está de parabéns de trazer aí mais previdenciário para o IARGS. Eu agradeço a oportunidade, foi um prazer estar aqui falando com a minha amiga Maria Isabel, com você, com todos que estão interagindo. Então, contem sempre comigo para participar. Estou aqui realmente no quarto do hotel, mas foi muito agradável estar aqui com todos vocês. E esperamos, então, a todos no evento que aí o Departamento de Seguridade Social do IARGS vai organizar com a doutora Maria Isabel e comigo e com os queridos colegas que geralmente prestigiam o nosso evento. Obrigado e uma boa noite a todos. Boa noite. Obrigado. Bom, vocês me deixam sem palavras, só posso agradecer imensamente a presença dos dois. Conhecimento extremo adquirimos aqui nessa noite. Sabemos que podemos contar com vocês. Eu já estou louca que cheguem os eventos. Adoro um evento presencial, então melhor ainda. Doutora Maria Isabel, muito obrigada. Adorei te ver. Sempre gosto de te ver assim na telinha ou presencial, tanto faz. Doutor Tiago, um beijinho. Boa sorte aí em Brasília. Muito sucesso. Segue em frente, vamos adiante. Muito, muito obrigado. Já deixo aqui o convite para
próximas lives, temos muito assunto. Convido a todos que assistam, então, a live dessa próxima quinta do Instituto e assistam novamente essa live no canal do YouTube ou aqui pelo próprio Instagram. Muito obrigada e uma boa noite a todos. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, tchau. Vou ligar direto, tá bem? Ah, bom. Tá certo. Tchau, tchau.